Feliz de não só estar aqui, mas estar acompanhado com Kelly, minha esposa. Fique em pé, meu amor. Esse ano nós vamos completar 30 anos de casados. Deus nos deu 2 filhos preciosos, já estão casados, né? Já nos deram netos, já estamos na adolescência, temos 3 netos. E a gente tem podido com alegria, né, fazer coro com Josué. Eu e minha casa servimos e serviremos ao Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração hoje. Vocês estão prontos, preparados? Então abra a sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Eu gostaria que a gente pudesse ler juntos os versos 24 até o 27. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que seja a sua versão, eu gostaria que você me acompanhasse aí com a sua própria Bíblia e versão. O texto sagrado diz assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Se você puder, repita isso comigo. Diga: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Verso 25: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. 26: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo, evidentemente, escrevendo sobre a inspiração do Espírito Santo, ele traz uma alegoria que todo o mundo da sua época iria entender. Mas de uma forma especial os gregos, porque a igreja de Corinto, né, ela estava localizada na Grécia. Então, nos dias em que Paulo escreve, o Império Romano governava, né, todo o mundo dos seus dias. Mas o império que dominou o mundo antes de Roma foi a Grécia de Alexandre o Grande, que por sua vez helenizou, espalhou tanto a cultura, né, como a língua grega. Tanto que o apóstolo Paulo, apesar de estar nos dias do Império Romano, está escrevendo em grego, né? E essa cultura foi de tal maneira difundida que Roma, quando domina o mundo, sucedendo a Grécia, eles preservam muitos dos valores da cultura e das práticas dos gregos. Em relação aos esportes, eles foram os precursores dos Jogos Olímpicos existentes até hoje. Todas as grandes cidades da Grécia tinham estádios e arenas onde haviam competições. 5 principais, mas dependendo, né, o intervalo das festividades, várias outras competições também aconteciam. E a principal dessas 5 era a corrida. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês não sabem que os que correm no estádio, né? Ele está pegando o exemplo que todo mundo conhecia. Quando Roma expande, né, além de controlar o que foi controlado pela Grécia, mas expande o seu domínio, ela estabelece arenas, estádios nas principais cidades do seu império, mantendo esse valor de Roma. Então, o que Paulo estava escrevendo não seria entendido só pelos gregos, onde tudo começou, mas por todo o mundo dos seus dias. Aliás, se você observar os escritos dos pensadores gregos, de gente, né, do estoicismo, muitos deles se referiam aos atletas e às competições. Mas o apóstolo Paulo, ele estabelece alguns paralelos, algumas analogias que a gente precisa levar em conta. Até porque, de uma forma bem recorrente no Novo Testamento, a jornada da fé é apresentada, né, com essa alegoria da corrida, muitas vezes chamada de a corrida da fé. Por exemplo, em Gálatas 5:7, o apóstolo Paulo diz: vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Para falar de um bom desempenho da fé, ele usa a analogia: estavam correndo bem. E aí, falando na linguagem da turma que corre, ele está dizendo: por que é que vocês diminuíram o pace, o ritmo de vocês? E a diminuição do ritmo na corrida é interpretada pela frase: quem os impediu de continuar a obedecer à verdade? Ou seja, correr bem era obedecer à verdade. Em Filipenses 2,16, o apóstolo diz assim: no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Né? Essa expressão, não corri em vão, era a forma como ele se referia não apenas ao ministério, mas a toda a jornada da fé. E ao longo da Escritura nós vamos ver várias vezes essa menção, essa alegoria hoje, essa analogia estabelecida entre a prática, a jornada da fé e a corrida. No entanto, o apóstolo começa dizendo assim: olha, vocês não sabem que no estádio todos correm, mas um só ganha o prêmio. Todos esses que estavam lá não eram corredores quaisquer. Eu comecei
há um tempo atrás, estudar, né, todo o background cultural, histórico dessas corridas. E eu fiquei assim, realmente pasmo, impressionado com informações que eu nunca tive, nunca soube. Por exemplo, essas pessoas que estavam alistadas para correr, elas tinham uma jornada de preparação de 10 meses. Elas eram analisadas e avaliadas, pontuadas por juízes, e se não cumprissem os requisitos de dedicação aos treinos, sequer iriam participar da corrida. Para estar nesse grupo que viveria esse treinamento intenso, né? Preparação no padrão hoje dos atletas de alta performance, nós temos 2000 anos depois, o que eles faziam já era muito parecido. Eles já tinham que ser parte da nata, da elite do esporte. Não eram pessoas quaisquer. Mas mesmo assim, quando juntasse os melhores, o apóstolo Paulo está dizendo, só um vai ganhar. E aí ele se dirige a nós, dizendo, assim como eles, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Corra para ganhar, corra para vencer. E aí algumas analogias são estabelecidas aqui quando ele faz o paralelo, né, do atleta. A primeira delas que eu quero abordar, eu vou destacar como a importância do empenho, dedicação. Né? Isso é uma marca importante quando falamos da vida cristã. A segunda é a necessidade de disciplina. Quando ele diz no verso 25, todo atleta em tudo se domina, a nova versão transformadora, NVT, traduziu essa frase assim, o atleta precisa ser disciplinado em todos os aspectos. Eles, na verdade, eram o símbolo, a encarnação da disciplina e da dedicação no mundo dos seus dias. Mas ele também, quando diz corram de tal maneira que ganhem o prêmio, ele está nos chamando a ter um foco. O foco no prêmio, o foco na recompensa. Eu quero fatiar a mensagem andando por esses 3 tópicos. Né? A importância do empenho, vamos falar de dedicação. A necessidade de disciplina, vamos falar desde abstinência até autocontrole na vida cristã. Mas também o quão poderoso é eu e você mantemos os olhos no prêmio, na recompensa e naquilo que nos aguarda. Quando Paulo diz que todos correm no estádio, mas um só ganha, ele não está com isso trazendo algo literal para a vida cristã. Porque na corrida da fé, nós não estamos competindo uns com os outros. Aliás, nessa corrida, o que nós mais queremos é que todo mundo ganhe. Então, Paulo, em algum momento, ele vai transicionar a analogia da corrida e ele vai introduzir uma outra prática esportiva. E ele fala de luta. No verso 26, ele diz, assim corro também eu, não sem meta, assim luto. Durante muito tempo, eu achei que Paulo se referia à luta greco-romana. Até hoje presente nos Jogos Olímpicos. Mas ele diz assim, luto não como desferindo golpes no ar. E aqui é o ponto curioso. A luta greco-romana não tem golpes. Ela é uma luta de grappling, né? Ela visa agarrar, imobilizar, derrubar o oponente, mas não tem golpes. Então, eu demorei muito para perceber que Paulo estava falando de uma outra luta que não estava nas competições principais. Essa outra luta, na verdade, é a precursora do pugilismo, o que hoje nós chamamos do boxe. Eles improvisavam luvas com tiras de pano e couro e a pancadaria comia para valer. É dessa que ele está falando, porque ele diz, não desferindo golpes no ar. Mas no 27 ele diz, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então ele usa a ideia dos juízes que desqualificavam um atleta, mas ele está dizendo, eu luto, não contra outro oponente. Porque nessa corrida não competimos com os outros. E nessa luta não batalhamos com outros. Nós batalhamos contra a nossa carne. Contra aquilo que tenta nos sabotar. De não apenas correr, mas correr como atleta de alta performance, quando falamos da vida cristã, e correr pelo prêmio. Então, eu espero com a graça de Deus te ajudar a entender verdades, são importantes para essa caminhada e encorajar a sua fé. Na verdade, eu creio que mais do que encorajamento mental, emocional, que Deus vai trazer uma descarga espiritual no seu coração hoje. Eu quero declarar, profetizar isso sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Mas vamos lá, em primeiro lugar, a importância do empenho. Quando Paulo diz, corram de tal maneira que ganhem o prêmio, a aplicação dessa alegoria do corredor é bem específica quanto à forma de correr. Não é apenas correr, mas é corra dando o melhor de você. Corra dando tudo que você tem. Né? Corra como nunca. Ou seja, é fazê-lo da melhor forma. Isso aqui fala de empenho e dedicação. E nós precisamos entender, quando falamos da vida cristã, a importância de empenho e dedicação. Os antigos pregavam, estavam muito sobre essas verdades, mas em tempos modernos, eu vejo essa verdade sendo relativizada como nunca foi.
E muitas vezes a desculpa que as pessoas estão dando é simplesmente o seguinte: mas não é tudo pela graça? E aí eu uso as palavras de Dallas Willard, do grande escritor, para responder. Ele diz: graça é o oposto de mérito, não de esforço. E nós precisamos fazer essa distinção, né? Significa que na vida cristã há lugar para o esforço, para a dedicação, para a diligência. Sim, o Novo Testamento fala muito sobre isso. Mas o seu esforço não produz mérito. Ou seja, ele é necessário, mas ele não tem nada a ver com o mérito. Então, seria absurdo imaginar que o apóstolo Paulo, o camarada que mais pontuou com clareza a teologia da fé, da justificação, da graça, como nenhum outro, iria sugerir a analogia do atleta para a gente dar o melhor de nós, se isso fosse contraditório à graça que ele, como ninguém, pregava. Então, não há nenhuma contradição e nós precisamos entender até o contrário. Isso é o que eu chamo de uma forma de agir com a própria graça. Então, em Colossenses, no capítulo 1, no verso 29, o apóstolo Paulo diz assim: é para esse fim que eu me empenho. Olha a declaração: eu me empenho. Mas empenha quanto? Ele diz assim: esforçando-me o mais possível. Ou seja, ele está falando de empenho, que envolve esforço e esforço ao máximo. Mas ele também diz: segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Toda a minha e a sua dedicação jamais excluirá os recursos divinos que eu e você também precisamos dessa caminhada. Jesus pontuou em João 15: sem mim nada podeis fazer. Mas quando a gente entende que não podemos deixá-lo de fora da história, não significa que ele sozinho, sem a gente, também vai fazer. Porque se depender só dele, você há de convir que a igreja seria bem melhor do que está, né? Porque se fosse só a vontade e os recursos dele, todo mundo era crente de verdade para valer. Então existe um elemento, uma combinação da nossa parte com a dele. O meu esforço com o poder dele que opera poderosamente em mim. Usando a analogia para o mundo dos esportes, essa corrida da fé, na verdade, no final não terá exame antidoping. Então nós podemos ao santo suco celestial, a graça, o poder do Espírito Santo para o desempenho, mas isso não anula a nossa dedicação. Então, ao usar esse texto onde Paulo fala não só de empenho, mas de esforço, e esforço ao máximo, eu quero destacar que a palavra traduzindo aqui, esforçando-me, de acordo com os léxicos, é a palavra grega agonizomai. Ela significa entrar em uma competição, competir nos Jogos Olímpicos, competir com adversários, lutar, até porque a raiz da palavra significa lutar, batalhar, e ela passou a ser usada para, alegoricamente, referir-se não apenas ao mundo da competição, mas esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Então, o apóstolo Paulo está usando uma palavra cirurgicamente escolhida. Por que eu vou dizer isso? Né? Ela foi usada várias vezes no Novo Testamento, mas não era usada em qualquer momento onde se falava de esforço. É quase sempre onde a ideia significa esforço ao máximo, colocar tudo de você. Então, quando ele diz eu me empenho, esforçando-me o mais possível, é essa palavra. Agora, estou destacando o uso da palavra por quê? Quando Paulo diz em 1 Coríntios 9:25, que é o nosso texto inicial, todo atleta em tudo se domina, você sabe qual é a palavra traduzida como atleta? A mesma, agonizomai. Porque os atletas, eles eram, como eu falei antes, o símbolo da dedicação, do esforço, né? O padrão e a referência de disciplina. Então a palavra que eles usavam para falar do atleta era literalmente algo, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria aquele que se esforça ao máximo, aquele que dá tudo de si. Então só de usar a palavra atleta, o apóstolo Paulo já estava falando de um paralelo onde eu e você temos que colocar tudo de nós. E várias vezes ele vai usar essa alegoria. Escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. Ele diz: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Quando ele diz combata o bom combate da fé, ele vai usar duas vezes a palavra agonizomai. Ela pode ser combate, mas ela pode ser traduzida também, como aconteceu em várias versões bíblicas, como corrida. Porque a palavra era usada para falar dessas competições principais. E, na verdade, antes mesmo da luta, a principal competição era a corrida. Tanto que a versão fácil de ler traduziu essa frase, combate o bom combate da fé, assim, dê o melhor de você para ganhar a nobre corrida da fé.
E é evidente que aqui Paulo está estabelecendo um paralelo com a vida espiritual, toma posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, né? Mas a analogia daquele que se esforça, daquele que se dedica, ela continua sendo repetida. Deus espera de mim e de você nada menos do que o nosso melhor. Em Filipenses 1:27 a Escritura diz: vivei de modo digno da vocação com que vocês foram chamados. Um dia uma pessoa falou para mim: eu não entendo o seu esforço, eu não entendo o seu nível de dedicação. Você está tentando merecer algo de Deus? Eu falei: você está maluco? No Evangelho não tem lugar para merecimento. Eu falei: então por que você dedica tanto? Falei, apontei para cima e falei assim: porque Ele merece. Só faltou dizer, cabeção. Né? Porque assim, eu não consigo entender a ideia de alguns de porque o meu mérito não me leva a lugar nenhum, eu não dou o melhor, como se Deus não merecesse uma resposta de gratidão por aquilo que Ele fez. O Evangelho nos dignificou, quando eu e você não tínhamos dignidade nenhuma. E a Bíblia está dizendo: viva de modo digno do Evangelho, ou seja, dignifique o Evangelho que dignificou você quando você não tinha dignidade nenhuma. Não há perspectiva alguma, à luz da palavra, que justifique uma vida, né, uma caminhada cristã, onde eu e você não estejamos preocupados em dar o melhor de nós. A Bíblia vai ensinar isso sob vários ângulos. Quando falamos de amor, é chamado de dívida de gratidão, né? Quando em outros momentos os apóstolos vão falar de diligência, mas não importa a perspectiva, a roupagem que se use, isso é recorrente. E dentro da ideia da corrida também. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 1, a Escritura diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra traduzida carreira é curso, falava do trilho, o percurso da corrida. E muitas traduções optaram por dizer: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Mas independente da tradução de carreira vir como corrida ou não, a analogia da corrida está lá, quando o verbo correr é usado. Corramos, e não apenas de uma forma qualquer, com perseverança. A palavra aqui traduzida com perseverança é a palavra grega, o koineu, grego antigo, hipomune. E ela tem um significado quádruplo. Os seus 4 significados são estabilidade, constância, tolerância e persistência. Como sinônimo de persistência, nós temos a tradução ali, perseverança. Mas várias vezes no Novo Testamento essa palavra foi traduzida como constância. Pastor, o senhor está dizendo que nós temos que escolher entre um e outro? Não. Eu estou dizendo que nós precisamos entender que esses conceitos se mesclam. Não é um ou outro, é tanto um quanto o outro. Então, ao mesmo tempo que ele fala de uma corrida com perseverança, porque eu tenho que correr até o fim, ele está falando de correr de forma inteligente. O que é que isso significa? Há um tempo atrás, alguns anos atrás, meu filho começou a se empolgar com a corrida. Começou a correr trechos pequenos, depois foi correndo trechos cada vez maiores. Um dia, quando ele já fazia 10, 15 quilômetros com uma certa regularidade, ele me liga e fala assim: pai, ele morava em São Paulo na ocasião, e falou assim: estou indo a Curitiba para correr uma maratona. Falei: que legal, filho. Conversamos um pouquinho e desliguei. Quando desliguei, a pessoa que estava do meu lado, quando eu recebi a ligação, que é um cara muito envolvido com o mundo dos esportes, ele falou: pastor, eu vi direito. Seu filho está vindo para correr uma maratona? Falei: ele disse que sim. Tomara que consiga. Ele olhou para mim e falou: seu filho vai conseguir terminar. Eu falei: como é que você sabe? Ele falou: estou acompanhando ele pelas redes sociais, né? Ele está com um desempenho legal em trechos curtos, o ritmo de treino, né? O pace, a linguagem que eles usam para falar do ritmo em que corre. Ele falou: posso te dizer não só que ele vai terminar a maratona, mas eu posso te dizer em quanto tempo ele vai terminar. E para não dizer que ele acertou, né, com precisão, ele errou por algo perto de 2 minutos, para menos ou para mais. Na ocasião eu perguntei para ele: como é que você está, né, imaginando que ele vai conseguir fazer exatamente esse tempo? Ele falou: pastor, eu tenho visto principalmente as corridas de 10 quilômetros dele. Então, em cima do pace dele, eu fiz um cálculo. Eu falei: então você multiplicou por 4, já que a maratona é 42 quilômetros e alguns metros? Ele falou: não, pastor, não tem como alguém manter o pace de uma corrida de 10 numa de 42. Eu falei: por que não? Ele falou: pastor, ninguém tem fôlego para isso. Então, a pessoa que tem um certo ritmo ou pace numa corrida de 10, na hora da de 42, ele vai economizar energia, vai correr mais lento. Vai chegar um momento onde ele está gastando o que tem, e no final ele vai ter que dar o que já nem tem. Porque quase ninguém que vai correr a corrida, uma maratona pela primeira vez, treina para a maratona. Porque ele quer a experiência da maratona na maratona e não no treino. Então, no final, vai ser um grande desafio. Mas ele termina. E por que eu estou dizendo isso?
Quando a gente fala da vida cristã, ela não está assim para uma corrida dos 100 metros rasos, que você sai dando tudo de si e daqui a pouco já terminou. Alguns, quando se convertem, parecem corredores dos 100 metros rasos. Você sai que nem um doido, mas você olha e diz, não vai aguentar. Né? Eu e você precisamos entender que a vida cristã não está, ela está mais, não é nem para uma maratona, é para uma ultramaratona. Eu tenho amigos ultramaratonistas, já correram 100, 150, mais de 200 quilômetros, é insano, né? Me dá um desespero só de imaginar. Agora, a vida cristã é um projeto de longo prazo. Eu e você abraçamos um projeto que é para o resto da nossa vida. Ou seja, não adianta correr só que nem um doido hoje, estar com a língua de fora e não conseguir terminar. Então, correr com perseverança, é a perseverança, eu vou terminar, mas é também de gerenciar um ritmo, para dizer, eu vou fazer tudo que está ao meu alcance para que eu consiga terminar e eu mesmo não me sabote. Tudo isso é parte da dedicação. Envolve inteligência, envolve, né, a gente pensar a longo prazo e é o que Deus espera de mim e de você. Quem está entendendo, diga amém. Segundo tópico, a necessidade de disciplina. Quando no verso 25 de 1 Coríntios 9, Paulo diz, todo atleta em tudo se domina, eu citei anteriormente que a NVT, a nova versão transformadora, ela traduz isso dizendo assim, o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Já a NVI, a nova versão internacional, ela diz, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. A nova tradução da linguagem de hoje diz, todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros. Todas essas três versões que eu estou mencionando, elas são traduções que nós chamamos por equivalência, não por literalidade. Né? As traduções literais, a minha, e tudo se domina, já está tentando explicar, todo atleta, os atletas em tudo se moderam. A palavra aqui traduzida moderam, ela fala de controlar-se, ser continente, exibir autodomínio, conduzir-se temperadamente. Mas de acordo com os léxicos, metaforicamente falando, trata-se da imagem derivada de atletas, que ao preparar-se para os jogos, abstêm-se de comida prejudicial à saúde, vinho e indulgência sexual. Quando eu vi essa referência ao preparar-se para os jogos, eu fui, como eu disse antes, estudar um pouco a lente aí histórica, né, cultural do que era essa preparação. E eu fiquei pasmo. Porque assim, nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás. E a dedicação deles na preparação não era diferente dos atletas de alta performance que nós temos hoje. Todos eles entendiam a importância de um alto padrão de disciplina. Tinha hora de comer, tinha quantidade para comer, tinha alimento certo para comer, tinha hora para dormir, hora para levantar, né? Tinham as horas de treino, na maioria dos dias, tinha não só a hora de descanso, deita e levanta, mas dia de descanso durante a semana para que o corpo não apenas descansasse do esforço, mas se recuperasse, né, das lesões. E ainda que naquela época eles não tivessem tanta porcaria para comer como nós temos hoje em dia, alimentos industrializados, processados, ultraprocessados, açúcar, glúten, né, e a lista vai longe, eles já sabiam fazer distinção de alimentos prejudiciais ao desempenho, à alta performance, e alimentos que eram favoráveis. Isso significa não apenas que havia alimentos que eram um padrão para todo mundo, mas que eles também entendiam que os médicos chamam da idiosincrasia, sua individualidade, sua, né, a sua característica pessoal. Então, eu tenho uma dieta recomendada pelos nutrólogos, que minha esposa não pode me acompanhar nela. Né? Muita coisa que eu ingiro e para mim faz muito bem, ela não digere muito bem. Então, os atletas tinham que não só ir pelo senso comum, mas descobrir na própria prática o que tinha um efeito benéfico, o que podia ser prejudicial. E eles se controlavam de uma forma absurda. Nos últimos anos, não só porque comecei a me cuidar um pouco mais, mas falar mais sobre o assunto, eu comecei a ter gente me procurando para falar daquilo que eles praticam e vivem, e eu comecei a conhecer um universo que eu desconhecia. Principalmente o de atletas, não precisa ser profissional, às vezes amadores, mas aqueles de alta performance. Eu me lembro de uma ocasião que nós estávamos num lugar e todo mundo empolgado para comer uma certa comida, né? E eu vi alguém perguntando para um desses atletas, você não vai provar? Ele disse não. A pessoa falou, mas está maravilhoso, está valendo a pena. Ele falou, eu estou de olho numa outra recompensa. Eu estou de olho num outro prêmio.
Não tem chance de eu me perder nisso. Então, atletas de alta performance, eles se tornam padrões, referência de disciplina. Isso quer que eu fale com os dois? Tem um melhor do que o outro ou não? Não? Confie sempre no cara do som. Ele sabe o que faz. Então, esses atletas de alta performance, eles tinham pelo menos 4 características no padrão de disciplina que nós temos paralelos para nós na fé. O primeiro deles, alimentação. Segundo, controle de peso. Terceiro, exercícios. E o quarto, descanso. E quando a Bíblia fala não só do empenho, mas da importância de disciplina, ela estabelece paralelos para todas essas áreas. É lógico que eu e você vamos ter que aprender a viver autocontrole. E autocontrole não é desembaraçar somente do pecado, como diz Hebreus 12. Existem coisas que são prejudiciais a uma alta performance, mesmo que não sejam pecado. O apóstolo Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Tem pessoas que estão olhando para certos alimentos, eu não vou ser desclassificado se comer, mas talvez me roube o desempenho. Isso eu não quero. Né? Então, eles entendiam tanto de abstinência, como de autocontrole e disciplina. E eu estou convicto como nunca. Se nós não entendemos disciplina nem no plano natural, nós jamais vamos refletir aquilo que se espera de nós no plano espiritual. Deixa eu começar pela primeira área, que é a alimentação. Jesus diz em Mateus 4,4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Existe alimento espiritual. Em 1 Timóteo 4,6, o apóstolo diz, você será alimentado. Outras versões diz, nutrido com as palavras da fé que pregamos. Todo corredor, ele precisava não só tirar o alimento ruim, mas ele precisava dedicar-se e muito ao alimento bom. Primeira fase, né, das minhas descobertas sobre o cuidado do corpo, eu tive que aprender a comer menos e evitar comer errado. Mas quando você começa a se dedicar principalmente a exercício e treino, você descobre que tem que comer mais, mas vai ter que comer bem. E atletas de alta performance, esses camaradas não só evitam comer o que é ruim, mas eles comem muito aquilo que é bom, mas comem muito. O dia desses eu tinha terminado um evento no Pará, falando do cuidado do corpo, e um médico veio conversar comigo. E tinha exatamente a mesma estatura que eu. Mas na conversa eu falei, doutor, desculpa a pergunta, quanto o senhor pesa? Ele estava com pelo menos 10 quilos a mais do que eu. Não porque ele tivesse obeso. Porque na conversa ele mencionou que ele tinha 4,5% de gordura no corpo. Quer dizer, isso é padrão, não é atleta qualquer. Né? E quando ele falou isso, eu fiquei impressionado, porque eu pensei, para ter esse tanto de músculo, no mínimo 10 quilos de músculo a mais do que eu, esse cara tem que comer muito. E ninguém hipertrofia nem sem treino, mas também não hipertrofia sem comer. Mas eu pensei, mas para comendo isso tudo, ele ter 4,5%, tem que treinar e queimar muita gordura. Então, na minha cabeça, eu estou imaginando a dedicação dele ao treino. Mas de brincadeira, de palhaçada, eu pergunto, quantas vezes o senhor treina por dia? E normalmente, quando você encontra quem treina, a pergunta é, quantos dias por semana? E aí eu, de brincadeira, falei, quantas vezes o senhor treina por dia? Ele falou, 3. E aí eu fiz uma cara de paisagem, fingindo que eu tinha falado sério, que não era brincadeira. Eu falei, que horas? Ele falou, de manhã, de tarde, de noite. Penso num médico com agenda doida, envolvido com a igreja, com o reino de Deus, como pouca gente. Eu falei, doutor, é um alto sacrifício eu manter esse treino 3 vezes por dia. Ele falou, eu perguntei para ele, por quê? Eu sou um atleta, né, profissional? Ele falou, não me considero nem amador. Eu só quero ser um modelo para meus pacientes de cuidado do corpo. Mas aí eu não aguentei e falei, a última pergunta. Quantas calorias por dia o senhor ingere nessa sua dieta? Ele olhou para mim e falou assim, 9.000. Eu quase engasguei na frente dele. Alguns de nós com 2.000 estamos engordando. Eu falei, 9.000? Ele falou, 9.000. Ele falou, e como quase tudo no alimento. Eu só vou para alguns suplementos onde eu não consigo compor. Uma das suas especialidades como médico é nutrólogo, ele entende a coisa. Né? E eu falei, doutor, mas quantas refeições? Ele falou, são várias ao longo do dia. Isso me fez lembrar uma época que eu
tinha lido uma reportagem sobre o Phelps, não sei quanto se lembra daquele nadador norte-americano, que durante várias Olimpíadas, ele era o colecionador das medalhas de ouro, e ele a cada Olimpíada quebrava os recordes que eram dele das Olimpíadas anteriores. Ele dominou o mundo da natação por muito tempo. Na ocasião eu vi uma reportagem que falava, né, de quanto ele treinava por dia, mas também de quanto ele comia por dia. E na época eu fiquei com dificuldade de acreditar naquilo. Porque a reportagem dizia que ele ingeria de 8 até 13 mil calorias por dia. Ele fazia, não me lembro se eram 7, 8 ou 9 refeições. Então tinha dia que o treino só de piscina eram 6 a 8 horas. Só que a reportagem apresentava uma foto de uma mesa com todas as refeições do dia. Colocaram tudo que ele iria comer naquele dia numa mesa. Eu pensei, isso não cabe dentro do ser humano num dia. Mas nem que use os estômagos sobressalentes das pernas, dos braços, né? Agora, por que tem que fazer tantas refeições? O corpo dele era uma usina de combustão de energia. Então vai queimando, comendo, queimando, comendo. É lógico que aquilo não caberia de uma vez, né? Não caberia em poucas refeições. Mas atletas de alta performance, eles comem muito. Evita a comida ruim, mas o bom alimento tem que comer muito. Porque senão não tem energia para treino e para se dedicar dessa forma. Aonde eu quero chegar? Se eu e você queremos correr para valer essa corrida da fé e queremos correr pelo prêmio, nós vamos ter que comer mais. A comida boa. Infelizmente, para muitos competidores, está faltando vitamina B, Bíblia. E a gente tem que se dedicar mais ao alimento sagrado. Quem está entendendo, diga amém. Não é só ler para conhecer a doutrina, não é só ler para ter versículo memorizado, é realmente nos alimentarmos. Segundo o padrão aqui, disciplina, controle de peso. Hebreus 12:1 diz, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Para correr com perseverança a carreira ou a corrida que nos foi proposta, a gente vai precisar não apenas se livrar do pecado. É evidente, todo mundo sabe que o pecado vai nos sabotar nessa corrida. Mas ele fala, livremos de todo o peso e, tem um adicional aqui, do pecado. Então vamos deixar o pecado agora de lado, que todo mundo sabe que é danoso. O que é peso? Peso não é algo que pode ser classificado como pecaminoso, mas é algo que rouba a performance. Quando meu filho começou a se dedicar à corrida, foi se empolgando cada vez mais com isso, né? Eu lembro de um tempo depois que eu percebi que ele também começou a se dedicar ao levantamento de peso, à musculação com vistas à hipertrofia. E um dia eu falei para ele, bonitão, você vai ter que se decidir. Ou você corre ou fica grande. Porque se você ficar grande, não tem desempenho na corrida. E se você quer desempenho na corrida, é melhor não ficar grande. Eu falei, todo maratonista, desses que chegam muito tempo antes dos outros, você olha os caras assim, ó, estilo meu dedo minguim. Até porque é o seguinte, não só o treino, a dedicação deles, né, consome muita energia e gordura, mas é um consumo de músculo. Não tem como aumentar músculo com esse tipo de esporte. Falei, então você vai ter que decidir o que você quer, né? Porque não dá para se dedicar aos dois. Então, eu sei, nos últimos anos, depois de ter perdido bastante peso, eu ainda tenho pelo menos 2 momentos, às vezes 3 no ano, que eu tenho uma boa variação de peso, que são jejuns prolongados. Então, em jejuns de 40 dias, que eu faço pelo menos um por semestre, a gente perde, no início chegava a perder 15, já cheguei a perder 16 quilos, mas a gente perde uma média de pelo menos uns 12. Né? Os que menos perdem, quando entra já com índice de gordura corporal bem baixo, em torno dos 10 quilos. Então, num período pequeno, de um pouquinho mais de um mês, você está com pelo menos 10 quilos a menos. E dá muita diferença quando a gente fala de um cardio. Então, quando eu estou lá fazendo um exercício de cardio, que é aquele que eu faço sempre, a mesma quantidade, a mesma intensidade, a mesma carga, mas com 10 quilos a menos, a sensação que o corpo está rendendo muito mais, que você está voando. Então, quem corre sabe a diferença. E esses corredores precisavam controlar peso, não só não subir, como muitas vezes nessa dieta, botar a nutrição necessária, mas cortando peso, para que eles melhorassem o rendimento. A pergunta é, o que na sua vida espiritual é peso? Nós não estamos falando de pecado. Lembre de Paulo dizendo, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Atletas de alta performance vão ter que abrir mão de coisas que outros talvez não se importem. E alguns de nós estamos carregando pesos desnecessários, desde emoções não resolvidas, desde tempo gasto com coisas que não são tão importantes.
É impressionante o tempo que as pessoas perdem hoje em dia em entretenimento. Quando era garoto, eu lembro que eu já tinha uma vida corrida. Trabalho, estudo, envolvimento com a igreja, as atividades fora da igreja, como evangelista de rua, era uma agenda cheia. Vigília, que a gente não perdia no fim de semana. Mas eu lembro que eu e os amigos, mesmo aquela turma séria do time de oração, a gente tinha dia e hora para se reunir e ver um filme junto. Era o nosso momento de entretenimento. Para o meu pai, old school, que vem de uma época que não se via nem filme uma vez por mês, ele dizia que a gente vê um filme por semana, era um porre de entretenimento. E eu tinha dificuldade de entender aquilo, porque era o pensamento comum da minha geração. E eu fico imaginando se o papai estivesse vivo hoje, vendo vocês maratonar seriado. E aí sim ele ia descobrir o que é porre de entretenimento. Tempo em redes sociais. Então, alguns de nós vamos ter que avaliar coisas que elas não são necessariamente pecaminosas, não são profanas, mas roubam performance. E a minha oração é que Deus te ajude a enxergar o que de alguma forma tem sido peso. Mas eles tinham também que se exercitar. A razão do exercício não era apenas manter performance física, manter o cardio em dia, o condicionamento. Na verdade, eles se exercitavam para aperfeiçoar, para melhorar a performance. Então, essa preparação para a corrida, eu falei antes, ela tinha um período de 10 meses. Durante 10 meses, não vou dizer que esse cara ia correr todo dia, porque tinha dia de descanso, mas ele corria quase todos os dias, aquele trecho da corrida, várias vezes. Por que continuava fazendo a mesma coisa? Né? Porque ninguém fica bom em nada sem repetição, sem dedicação. E quando nós falamos do plano espiritual, gente, não é diferente. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 7, diz: exercite-se pessoalmente na piedade. Essa palavra traduzida aqui, exercite-se, no grego é ginásia, é a raiz da palavra ginásio, o lugar onde se faz ginástica. Era o lugar onde eles iam para treinos de alto rendimento e performance. Então, ele está aplicando isso à fé. Na sequência, ele vai usar a mesma palavra. Quando ele diz, pois o exercício físico, ginásia, tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Eu lembro de uma ocasião, eu estava em algum lugar, um estabelecimento comercial, não me lembro se eu falei com um garçom, se era um frentista num posto. Eu lembro que eu estava fazendo alguma coisa, tinha um irmão da igreja me acompanhando. Na hora de sair, o atendente deixou a bola quicando e eu comecei a falar de Jesus para ele. Então, depois de sairmos, essa pessoa olhou para mim e falou, pastor, eu queria ter a facilidade de falar de Jesus como o senhor tem. Eu falei, você não vai ter nunca. E ele me olhou assustado, por que não? Eu falei, você não treina? Eu falei, eu estou treinando isso a vida inteira. Você não fala de Jesus quase nunca. Se você esperar ficar bom para falar, nunca vai falar. A gente fica bom falando. Quanto mais exercita, melhor se aperfeiçoa. Quando nós falamos de todas as virtudes da vida cristã, não é diferente, meu querido. Melhor coisa para um novo convertido é colar com um crente que ora. Porque como é que você aprende a orar? Orando. Como é que aprende a mover nos dons do Espírito Santo? Movendo. Paulo diz em 1 Coríntios 14, 31, todos podereis profetizar para que todos aprendam. Você aprende a fazer fazendo, de preferência com supervisão. Né? Não há área da vida cristã onde não seja necessário exercício. Então, assim, generosidade não pode ser esporádica, a gente tem que se exercitar nisso o tempo todo. Compaixão não pode ser esporádico. Compartilhar a fé não pode ser esporádico. Se a gente quer ficar bom em qualquer coisa, tem que ter repetição, tem que ter treino, tem que ter exercício. Na piedade, isso é importantíssimo. E às vezes, de tanto fazer aquele mesmo percurso, o camarada às vezes tirava milésimos de segundo na chegada. E poderia ser a diferença para alguém que estava competindo com outros que eram da elite do esporte. Então, se falamos de alta performance, vai ter que ter treino. Quem está entendendo, diga amém. Vamos falar agora um pouco de descanso. Temos paralelo do descanso no plano espiritual, sim. Hebreus 4,3 diz, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Mas aqui a ideia é genérica. Então, me deixe citar Hebreus 12,12. Hebreus 12,12 diz, por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Eu demorei para entender que Hebreus, eu falei Romanos? Hebreus 12,12. Eu demorei para entender que Hebreus 12,12 está conectado com Hebreus 12,1. Corramos com perseverança a carreira da fé. Quando chega no verso 12, ele diz, fortaleça as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Eu só entendi que esse versículo estava conectado com a corrida um dia que eu estava assistindo um documentário sobre a forma como as pessoas cruzam a linha de chegada de maratonas.
Não estou falando dos primeiros. Daqueles que chegam assim com cardio invejável, parece que não estão nem ofegantes. Estão falando daqueles que chegam horas depois. Literalmente horas e horas depois. Porque a meta deles era só terminar. E eles vão dar tudo de si. E eles cruzam a linha de chegada mais ou menos assim. Deixa eu tentar imitar. Seria cômico se não fosse tão heróico pelo nível de dedicação. Mas a maioria deles chega assim. É a forma como eles correm. O joelho dobrando para dentro e para fora. Tropeçando e caindo. Os braços eles já não conseguem levantar. E essa figura para mim é muito importante. Por quê? Quando Deus diz, fortaleça, levanta a mão cansada e fortaleça os joelhos vacilantes, não está falando de parar a corrida para descansar. Na corrida da fé, você não para descansar. Quando meu filho correu a maratona, ele descobriu uma estatística que muitos falam. Eu vi um pastor lá de Portugal, um amigo ultramaratonista, dizendo, pastor, nós dividimos uma maratona em 3 etapas. Ele falou, a primeira são os primeiros 35 quilômetros. Ele falou, e a gente diz que isso aí, a maioria das pessoas, ele falou, isso é um padrão. Né? Ele falou, é lógico que para alguns é antes, para alguns pode ser depois, mas quando você faz estatístico, 35 é um ponto muito comum. É o que a gente diz que as pessoas correm na força do treino. Eu falei, mas o cara só tem treino para 35? Ele falou, a maioria não quer treinar para a maratona toda. Porque ele quer correr a primeira maratona lá no dia da corrida. Então eles não têm treino para isso. Então alguns mais, alguns menos, a média, 35 quilômetros, eles vão na força do treino. Falou, passou daí, entra a segunda fase, que é sangue, suor e lágrimas. É sacrifício de alto nível, porque ele não tem treino para aquilo. Ele vai ter que ter muita motivação, dedicação, né? E eu achei curioso, quando ele estava falando isso, porque meu filho falou, pai, quando deu 35 quilômetros, pensa nas pernas pesadas. Pensa na dificuldade. Mas ele falou assim, vou manter a cabeça firme porque isso melhora. Ele falou, com 37 só estava piorando. Ele falou, tudo que eu conseguia pensar com 37 quilômetros era, senta na sarjeta, descansa um pouco, não tem hora para terminar. Você pode chegar horas depois. E ele falou assim, graças a Deus que eu não fiz. Porque o que eu não sabia é que estatisticamente a maioria que senta não aguenta levantar e voltar a correr. Porque a hora que o corpo esfria, ele vai perceber que o sacrifício está maior do que o que ele está percebendo na hora. Então na corrida, você não descansa na hora da corrida. Você não pode simplesmente parar para descansar. Deixa eu te dizer algo, na corrida da fé, você descansa enquanto corre, você não para de correr. Levanta a mão cansada, fortaleça os joelhos trôpegos. Pastor, como é possível? Isaías 40, de 29 a 31, fala de uma promessa de Deus, serve para mim e para você. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Na sequência diz, os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem. Deixa eu fazer uma pausa. Jovens e moços, testosterona lá em cima, estão no auge, o pico hormonal, né? O vigor da juventude, explosão muscular. Ainda assim, eles têm limitações. Os jovens se cansam e fatigam, os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Na corrida da fé é possível conectar com Deus de tal maneira, numa vida de comunhão, de relacionamento, onde você extrai descanso enquanto corre. Até porque não faz o menor sentido você tentar a ideia literal do descanso do atleta, que é uma pausa no treinamento, e você tentar aplicar isso à fé cristã. Não, ano passado já falei muito de Jesus, esse ano não quero ver um ímpio na frente, que eu preciso de descanso de evangelismo. Último trimestre eu orei muito, agora eu preciso de pelo menos um trimestre sem oração. Já fui muito generoso ultimamente, é melhor dar uma diminuída nisso. Não faz o menor sentido. Não existe um arrefecimento no ritmo da compaixão, da generosidade. Nenhuma prática cristã, ela deveria ser interrompida em nome do descanso. Na corrida da fé, a gente descansa enquanto corre. É por isso que nós temos que entender, entre outras disciplinas, a prática devocional. O apóstolo Paulo diz, ainda que o homem exterior se corrompa, se estrague de dia em dia, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Há uma renovação diária para mim e para você, e nós podemos conectar isso em Deus. E se entendemos esses valores e disciplinas e aplicarmos na nossa corrida da fé, nós vamos descobrir o paralelo do atleta. No mundo natural, o nível de rendimento de um atleta é diretamente proporcional à sua disciplina. E a pergunta é, no plano espiritual seria diferente? De acordo com essa analogia bíblica, não.
Então, estabelecida aqui a importância do empenho e a necessidade de disciplina, vamos para o terceiro e último lugar, foco no prêmio. Nós já vimos que o foco da analogia do texto inicial é corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Ou seja, a gente precisa estar não só correndo para ganhar, mas estar de olho na recompensa. E por que é importante entender o que falamos antes? A importância do empenho e a necessidade da disciplina na corrida cristã. Porque o apóstolo Paulo lista duas possibilidades de como pode terminar essa corrida. Fracasso ou sucesso. Evidente que o plano de Deus para mim e para você não é que termine em fracasso. E sim que a gente seja bem sucedido. Posso ouvir um amém? Em Gálatas 2:2 ele fala de fracasso. Para não correr ou ter corrido em vão. Tem gente que não está correndo ou está correndo sem alcançar resultado. É o vulgo ditado, nadou e morreu na praia. Mas o plano de Deus é que a gente possa correr com sucesso. Em Filipenses 3:12, Paulo diz, não que eu já tenha recebido isso ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Outras traduções diz, prossigo para alcançar aquilo pelo qual fui alcançado. A palavra traduzida prossigo, no original grego, é a palavra dioko. Ela significa correr prontamente, a fim de capturar uma pessoa ou coisa. Correr atrás, correr com determinação. E figurativamente, fala de alguém que numa corrida, dispara em direção à linha de chegada. Por conta disso, a palavra passou a ter uma aplicação metafórica para falar de perseguir, procurar ansiosamente, esforçar-se com todo o empenho para adquirir. Quando Paulo está dizendo prossigo, ele está dizendo eu corro com determinação para chegar lá. De novo ele está usando a alegoria da corrida. Só que ele está dizendo, eu não alcancei a perfeição, a maturidade, eu ainda não cheguei lá. A nova tradução na linguagem de hoje, a versão fácil de ler, em vez de traduzir prossigo, traduziram continuo a correr para conquistar o prêmio. É não só corro, mas continuo a correr. Corro com determinação para alcançar o prêmio. Se eu e você mantivermos o foco no prêmio, sem negligenciar o empenho e a disciplina, nós vamos cruzar a linha de chegada como vencedores. Eu vou falar de novo, porque alguns esqueceram que essa frase merece um pouco de empolgação. Então fica pronto, preparado, que eu vou te dar a segunda chance. Se mantivermos o foco no prêmio, sem negligenciar a importância do empenho, a necessidade de disciplina, nós vamos cruzar a linha de chegada como vencedores. Eu não sei você, mas eu vivo toda a minha vida em função de uma frase. É a frase que eu vou ouvir dos lábios sorridentes do meu Senhor quando eu cruzar a linha de chegada. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Naquele dia não tem perrengue, dificuldade, sacrifício que não terá valido a pena. O apóstolo Paulo diz, as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que nós há de ser manifesta. Quando eu e você cruzarmos essa linha de chegada, cada fibra do nosso ser vai gritar, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Eu não sei se vamos ter oportunidade de celebrar e comemorar. Eu me dou o direito de ensaiar. Não sei nem se eu vou lembrar, se vai ter esse padrão, mas eu imagino que no mínimo, a mais discreta das comemorações, eu vou olhar os que estão cruzando primeiro, como é que comemoram, para não ficar muito fora do esquema, mas no mínimo, a mais discreta vai ser o padrão Dunga na Copa de 94, quando nós tínhamos seleção de verdade. Ele termina daquele jeito, eu não sei como é que vai ser, mas tudo dentro de nós vai gritar, valeu a pena, valeu a pena. Há um prêmio do outro lado da linha de chegada. Eu li Filipenses 3:12, onde Paulo diz, prossigo, para conquistar aquilo para o que foi alcançado. Mas eu quero também ler, não só de novo o versículo 12 de Filipenses 3, mas até o 14, na NVT, a nova versão transformadora. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo, lembrando que isso é corro, a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado, olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Deixa eu te dizer algo, eu não vim aqui te julgar pelo seu passado, nem pelo seu presente. Eu só vim te apresentar uma nova proposta de futuro.
Talvez você diga, pastor, nunca imaginei que pudesse correr a corrida da fé com alta performance. Minha oração é que você não apenas imagine, que o Espírito de Deus gere em você despertamento e convicção. Eu posso correr como nunca corri. Eu posso me dedicar como nunca me dediquei. Na verdade, nós precisamos aprender a nos desvencilhar dos tropeços do passado, da imperfeição do presente e dizer, vamos colocar o melhor de nós nessa corrida. A palavra traduzida prêmio, quando Paulo diz, a fim de receber o prêmio, é a palavra grega brabeion. Sabe o que ela significa? Prêmio. Às vezes a gente quer um significado diferente, mas era o prêmio dado ao ganhador dos jogos. Então hoje a gente poderia dizer, né, prossigo para receber a medalha, a taça, o troféu. Na verdade, Paulo diz, aqueles atletas correm por uma coroa corruptível. Por que diz coroa corruptível? Já ouviu a frase, os louros da vitória? Aqueles corredores, quando ganhavam, recebiam uma coroa de folhas. E essas folhas se secariam em poucos dias. Ou seja, aquilo que para ele era o prêmio, a grande honra, a recompensa, ele diz, depois de uns dias estragou, não tem mais. Mas está dizendo, eu e você corremos por uma coroa incorruptível. Há uma recompensa eterna. Eu acho interessante que se o apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele diz, eu não cheguei lá. Algo que eu não sei se você sabe, é que a carta de Paulo aos Filipenses é uma das primeiras epístolas que ele escreveu, no início do seu ministério. Mas a segunda carta de Paulo a Timóteo, se não é a última das últimas que o apóstolo Paulo escreveu. E na última, diferente da primeira, ele não usa mais o tom, não cheguei lá. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. O apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você sabe o que são as palavras traduzidas? Combati o bom combate. Aqui em 2 Timóteo 4,7. As mesmas de 1 Timóteo 6,12. Combate o bom combate da fé. Agonizomai. Aquela que nós falamos de um esforço extremo de dedicação. Mas traduzido em muitas versões como corri a boa corrida da fé. A versão fácil de ler traduziu isso assim. Participei do torneio de honra. Completei a corrida. Mantive a fé. Ao que eu e você precisamos de fato entender é que nós temos que vislumbrar o prêmio. Aquele ultramaratonista de Portugal estava me falando, pastor, nós temos 3 fases da maratona. A primeira, os 35 quilômetros, a pessoa corre na força do trem. A segunda, sangue, suor e lágrimas. Ele falou, é dos 35 ao 42. Eu falei, então acabou. Ele falou, não, tem quase 200 metros. Eu falei, então, se a segunda é sangue, suor e lágrimas, a última, os 200 metros, é o se arrastando. Ele falou, não. Pastor, é inexplicável o poder psicológico, emocional, motivacional que enxergar a linha de chegada tem. Aquele cara está morrendo. Tudo, cada fibra do ser dele está gritando, não dá. Mas quando ele vê aquela linha, ele lembra. Foi por isso que eu corri desde o início. E, cara, a maioria vai contar a mesma coisa, eles ligam o turbo. Você vai precisar de algumas motivações na fase do sangue, suor e lágrimas. Quando meu filho correu a maratona, depois da perna pesar no 35, pensar em parar, descansar no 37, aquele amigo da igreja, né, que eu disse que ouviu e comentou que queria conseguir, resolveu ajudá-lo. Meu filho ia ser celebrado naquela linha de chegada, né, a Kelly, amigos, familiares estavam lá, mas até esse momento ele não tinha noção de como seria passar por lá. Mas na hora que ele estava no limite, assim, quase parando, esse meu amigo sabia o que ia acontecer. Encosta perto dele com a bicicleta. E ele tinha feito uma chamada de vídeo para a esposa do Israel, para a minha nora, né, e para os filhos. Um deles era ainda muito pequeno, mas botou todo mundo no vídeo. E ele estava lá dizendo, vai, você consegue, não para agora. Ele disse, pensar miserável, esse é golpe baixo. Né? Eu tinha que ter o direito de dar parada, mas aquilo levantou. Mas quando alguém vê a linha de chegada, é algo inexplicável. Só que na corrida da fé, e você não precisamos esperar chegar aos 200 metros para se animar. A gente pode vislumbrar essa linha desde o início. A Bíblia diz que Jesus é o autor e ele é também o consumador da fé. Ou seja, ele começa, quando eu e você disparamos lá no ponto de largada, ele era o coach, o treinador, dizendo, vai que é tua, você consegue. Mas quando eu e você cruzamos a linha de chegada, ele está do lado de cá com os braços abertos, dizendo, eu acreditei em você, eu sabia que você chegaria. E há alguma coisa dentro de mim e de você que precisa estar ativada desde o início da corrida. Um dia, nós vamos passar a linha de chegada.
e terá valido a pena. Olha o que Paulo diz, depois de dizer, combati o bom combate, cerrei a carreira, guardei a fé. O verso seguinte, 2 Timóteo 4,8. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ele fala de uma coroa incorruptível, aqui o adjetivo é coroa da justiça. Tiago 1, verso 12 diz, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aqui o adjetivo é outro, coroa da vida. Já o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 5,4 diz, e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Pastor, uma coroa incorruptível, é da justiça, é da vida, é da glória, tudo isso. Cada adjetivo retrata um dos aspectos de uma recompensa eterna. Mas algo que você não podemos ignorar. É parte de uma promessa que Jesus nos fez. E que Ele vai cumprir no final. Quando Ele se manifestar. Por ocasião da sua vida. É por isso que Apocalipse diz. Eis que cedo vem. Comigo está a minha recompensa. Para dar a cada um segundo as suas obras. Nós precisamos de foco na recompensa. E eu termino. Não apenas mencionando. Mas citando 8 promessas que Jesus faz no livro do Apocalipse. As 7 primeiras estão nas 7 cartas às igrejas da Ásia, Apocalipse 2 e 3. A última, no final do livro, no desfecho, não só do livro, mas do plano da redenção. Promessa que ele faz não aos corredores, não aos competidores, mas aos vencedores. Isso precisa motivar eu e você a correr para ganhar. Correr com foco no prêmio. E eu quero não apenas mencionar, mas ler e declarar em alto bom som aqui, cada uma dessas promessas. Porque eu creio que é um poder em declarar a palavra de Deus, e que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, as 7 promessas são, a primeira delas, carta à igreja de Éfeso, Apocalipse 2,7. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Segunda promessa, carta à igreja em Esmirna, Apocalipse 2,11. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Terceira promessa, carta à igreja em Pérgamo. Ao vencedor darei do maná escondido, Apocalipse 2,17. Também lhe darei uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quarta promessa, carta à igreja em Tiatira, Apocalipse 2, de 26 a 28. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, lhe darei ainda a estrela da manhã. Quinta promessa, carta à igreja em Sardes. O vencedor, Apocalipse 3,5. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Sexta promessa, carta à igreja em Filadélfia, Apocalipse 3,12. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Sétima promessa, carta à igreja em Laodiceia, Apocalipse 3,21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Mas a oitava promessa, ela vem não só no desfecho do livro, mas, como eu disse, no desfecho do plano da redenção. Eu podia só citar Apocalipse 21:7, a promessa feita ao vencedor, mas eu creio que dentro do contexto ela tem mais peso. Então me permita ler Apocalipse 21, de 3 a 8. Eu espero dar conta de fazer isso. Não há uma única vez nas últimas décadas, seja uma leitura pessoal em público, que esse texto não me emocione. É o desfecho de tudo aquilo que eu e você temos crido e esperamos. O texto diz assim: então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho.
8 vezes: o vencedor, 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 o vencedor. Que nós possamos entender a importância do empenho, a necessidade de disciplina, o foco no prêmio. E que nenhum de nós descubra ao final, como Paulo diz em Gálatas 2:2, não correr ou ter corrido em vão. Talvez você entrou aqui hoje dizendo: pastor, meu pace se reduziu nos últimos anos. Minha empolgação com a fé e com a vida cristã está complicada. Talvez você se permitiu acumular peso. Talvez você tenha negligenciado disciplinas que roubam a performance. Mas como eu disse, não vim te julgar nem pelo seu passado, nem pelo seu presente. Eu vim te dizer que você pode correr como nunca correu. E há uma voz te convocando. Talvez você esteja aqui hoje, participando da primeira vez de um culto. Ainda nem entregou sua vida a Jesus, nem sabia que tinha uma corrida, mas está sendo convocado para entrar nela. Talvez você é alguém que ao longo da caminhada, em algum momento, teve a infeliz ideia que meu filho teve: vou sentar para descansar, sem saber o quão difícil seria levantar. E talvez você chegou até a imaginar que nunca mais voltaria para essa corrida. Mas hoje é uma voz inconfundível te chamando: volte à corrida, volte à corrida, volte à corrida. E você sabe que o discurso de um homem não poderia fazer essa bagunça que está acontecendo dentro de você agora. Seu Espírito Santo de Deus te dizendo: volte para a corrida, volte para a corrida. Talvez você esteja vivendo a melhor fase. Dizendo: pastor, nunca me senti tão leve, nunca tive tamanha performance. Ainda assim, como diz nosso querido pastor Ailton, tem espaço para melhorar. Eu lembro de 30 anos atrás, cada vez que a gente encontrava o baiano, não consigo falar Ailton, eu tento, e perguntava: e aí, baiano, tudo bem? Ele disse: está bem, mas tem espaço para melhorar. E não importa o quanto você esteja, indo bem no seu desempenho, tem espaço para melhorar. E aquele que fez o melhor por nós é digno de que você façamos o melhor por ele. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Eu quero orar com vocês. Como eu disse antes, eu creio que Deus quer que você saia daqui não só com combustível emocional, motivacional, não só com material e informação para processar e digerir, e algo válido e importante, que a gente medite e possa refletir naquilo que ouvimos. Mas quando o texto de Isaías diz: renovarão suas forças, ele não só diz: correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, mas ele também diz: subirão com asas como águias. Algo interessante não só na águia, mas na maioria dessas aves de rapina, é que elas não gastam muito esforço batendo as asas. Você muitas vezes vai vê-las voando em círculos. Então vamos tomar um outro exemplo que é mais comum aqui no Brasil do que a gente falar de águia. Você já viu várias vezes os urubus rodando em círculos. Por que eles estão rodando em círculos? Eles não estão apenas olhando e procurando comida, mas eles pegam as correntes de ar quente que estão sumindo e simplesmente vão girando para permanecer dentro da corrente. Eles vão sendo levantados sem esforço. Eu creio que hoje Deus vai fazer soprar um vento sobre você. Aquele mesmo sopro da visão de Ezequiel 37, do Vale de Ossos Secos. Um fôlego que traz vida. Eu creio numa descarga espiritual sobre a sua vida hoje. Não importa quão boas as coisas estejam. Não estamos falando só de quem está fraquejando. Nós podemos sair desse lugar fortalecidos. Deus seja louvado pelos 32 anos de percurso de corrida. Mas não temos muita corrida pela frente. Tem muita história para escrever. Tem muita experiência para ser vivida. Tem muita conquista nos aguardando. E a gente precisa entrar no lugar como nunca antes. Então eu gostaria que você orasse. Os músicos vão começar a ministrar, mas eu vou pedir para você não cantar com eles, mesmo que reconheça a melodia ou a canção. Pelo menos não agora. Eu quero que você ore. Mas ore, como diria o mineiro do interior, com força. Ore como se tudo nessa corrida dependesse da sua oração hoje. Ore como você sentir que devorar.
Talvez seja um momento de rendição, de arrependimento, de conserto, de recomeço, de consagração. Talvez simplesmente um momento de pedir ajuda e forças espirituais. Porque, como eu disse antes, nessa corrida não tem exame antidoping no final. E eu e você podemos fazer uso do santo suco, como diz a turma no mundo dos esportes, falando daquilo que turbina o desempenho. Nós podemos usar o poder de Cristo que opera eficazmente em nós. E esse poder está aqui à minha e à sua disposição. Eu creio que essa não é só uma noite de encorajamento, é uma noite de despertamento. Eu creio que é um selo de Deus para um tempo profético de transição, para um novo nível de performance e dedicação. E aí você podemos acessar isso agora. Eu pedi para você ficar em pé por hábito. Quase sempre a hora que eu percebo, já falei. Ora como se achar melhor em pé, sentado, de joelho, no seu lugar, se você quiser, vindo à frente, ou talvez indo mais ao fundo, né? Em voz alta, em voz baixa, não importa como você quer fazer isso. Mas nos próximos minutos, a gente não precisa demorar muito, mas também não tem que ser tão breve. Simplesmente deixe o poder do Espírito Santo te envolver. Há uma unção de Deus sobre esse lugar. E a minha oração é que você não saia daqui sem ser tocado por ela. Então comece, levante sua voz. Os músicos têm liberdade para ministrar como Deus lhes dirigir, mas eu quero que você ore. Em algum momento nós vamos cantar com eles. Mas agora levante sua voz e ore, do seu jeito, da sua maneira. A oração não tem que ser bonita, caprichada, ela tem que ser sincera, tem que ser honesta, tem que ser cheia de fé, só isso. Abra e derrame seu coração diante de Deus.